E qual é a primeira regra que eu sugiro que você coloque na tua empresa? A política de horários. Essa é uma das perguntas que mais me fazem na caixinha de perguntas. Carmen, ela tá grávida e ela fica só faltando. E eu pergunto: ah, ok, mas você tem uma política de horários? Você está acostumado a aplicar advertências, documentando quando a pessoa falta? Não. Então, essa é a primeira regra. Apesar de já estar escrito no contrato de trabalho que o horário de entrada é X, o horário de almoço é Y, horário de saída é outro X, tá tudo bem. Ainda assim, é possível que alguém da tua equipe já tenha faltado, né? Já tenha chegado atrasado e você, dono de empresa, fez o quê? Cara feia, né? Não acredito, tá atrasado de novo. Mas não documentou, não documentou. O que é documentar? É aplicar uma advertência. Mas, Carmen, eu não aplico advertência em ninguém, eu não acho justo, eu não acho correto, eu não devo aplicar advertência em ninguém. É seu dever aplicar advertência. Imagina que você tem um empregado que falta, chega atrasado e você não quer mais ficar com ele. E aí você vai, e como você é um dono de empresa, né, um empregador muito bonzinho, você vai lá e dispensa essa pessoa. Legal, né? Você foi lá, dispensou a pessoa, tá tudo bem. Ele entra na justiça e diz que foi uma dispensa discriminatória. Ele diz que você fez essa dispensa, por quê? Porque ele é muito alto, muito baixo, muito loiro, muito moreno, muito magro, muito gordo, eu não sei, mas ele vai dizer que ele foi discriminado. E você, dono de empresa, como é que você vai provar? Você vai lá, desesperado, falar para o juiz: não, seu juiz, ele chegava atrasado, todo dia essa pessoa estava atrasada aqui na minha empresa, né? Mas você não tem nenhum documento? Então o juiz entende que você concorda com aquele atraso, que você concorda com aquilo que está acontecendo. Dono de empresa, você é o diretor, é você quem dirige a tua empresa, é você quem coloca as regras, é você o diretor, dono de empresa. Então, você precisa colocar as regras. E eu recomendo que você comece pela política de horários. E eu recomendo fortemente que você não baixe do Google aquele regimento interno gigantesco que não funciona. Não serve para nada. Ele é uma mistura de regras com forma de se trabalhar, com processos de trabalho. Ele é todo misturado, ele é todo confuso e pior. Ele ameaça as pessoas. Você já viu isso? Ele fala assim: se você não cumprir, vai ser advertido. Se você não cumprir, você pode ser até mesmo mandado embora por justa causa. Tamanho é o nível de ameaça que tem nesse documento. Esse documento, ele ameaça a pessoa. Isso é bem complicado. Isso não pode acontecer. Então, as regras, como que eu gostaria que você fizesse essas regras? Junto com a sua equipe. Mas, Carmen, você acha que minha equipe vai fazer? Vai sim. Você vai fazer da seguinte forma: se você tem até 5, 6 empregados, chama todo mundo, ok? Se você tem mais do que 6 empregados, você faz um convite. Você vai falar assim: pessoal, eu vou começar agora a organizar a empresa e a colocar as regras no papel. Aqui na nossa empresa tem muita coisa falada de boca. E eu gostaria de saber quem quer ser voluntário para esse trabalho, né? E aí você vai deixar que as pessoas se escolham para ser voluntário. Você pode dizer: eu preciso de 3 pessoas. Mas atento, é importante que você já tenha convidado pelo menos 2, que aí você vai ter um grupo de 5, né? Então você convida 2 pessoas que sejam seu braço direito, 2 pessoas da sua confiança para vir. E aí você traz mais 2 ou 3 pessoas. Uma equipe de 4 ou 5 pessoas para escrever as regras é perfeito, ok? E então você vai documentar que você ofertou para eles, né, quem quer ser voluntário para escrever as regras. E aí você pode passar uma folha
Voluntários que gostariam de participar do processo para escrever as regras da empresa. Então, esse é o primeiro passo, você passar a folha e documentar essa ação que você teve. Isso perante o juiz é muito bem visto, porque vai mostrar o quanto você é um empresário que ouve os seus empregados, né? E aí, nessa folha, as pessoas escrevem: não, eu não quero, ah, eu quero, não, eu não quero. É possível até que ninguém queira, então você já deixa claro. Se ninguém se voluntariar, eu vou escolher 3 pessoas e você escolhe, entende? Então, normalmente eles se voluntariam. Normalmente eles gostam, porque isso é feito dentro do horário de trabalho e eles não vão estar trabalhando. E aí, quando você reúne essas 4 ou 5 pessoas, você diz: pessoal, vamos começar pela regra de horário? Porque nós já temos as regras de horário aqui no contrato de trabalho. Só que o contrato de trabalho, com o tempo, nós fomos entrando em outro horário, nós fomos alterando algumas coisas. Então, vamos fazer a regra da forma que tem que ser, né? E aí, começa colocando o horário de trabalho que vocês fazem de fato, ok? E depois tem aquelas decisões. E para marcar o ponto? Veste o uniforme antes, veste depois? E a minha resposta é: depende. Esse uniforme é tão complexo assim? Por exemplo, tem pessoas que trabalham fazendo mergulho submarino. Soldadores da Petrobras, eles levam mais ou menos 30 minutos só para vestir o uniforme, porque eles estão embarcados e depois eles descem, ou então eles têm que pegar um barco para depois ir até o navio. E aí, eles precisam registrar o ponto antes. Mas os seus empregados, como é o uniforme que você usa? Tem tantos pontos assim, né, para ser feito? Se tiver, tudo bem, eles marcaram o ponto antes, porque eles estão se uniformizando, estão se preparando para a empresa, para atender os seus clientes. Mas, se você não tem tudo isso, né? Se simplesmente a pessoa veste uma camiseta e vai trabalhar, não tem necessidade. E aí você já deixa o relógio que vai marcar o ponto e você pode colocar até mesmo um ponto digital, desses que você coloca num tablet e coloca na parede, que é bem em conta. Inclusive, a Aponte-me, eu não ganho nada deles, né, para falar deles, mas eles têm um sistema gratuito para quem tem até 2 empregados. Depois de 2 empregados, aí já é pago. Mas tem vários sistemas de ponto. Tem Tangerina, não tem ponto mais, que é bem mais em conta do que aqueles tradicionais relógios. E eu recomendo a você, se você tem um único empregado, tenha o ponto. Tenha o ponto. Eu vou te contar o caso da minha aluna Edilene. Ela tem 3 lojas de cama, mesa e banho em São Paulo. E quando ela me conheceu, ela tinha recebido um processo caríssimo na justiça. Coisa assim de mais de 100 mil reais. Por quê? Porque os empregados disseram que faziam hora extra. E ela explicou para o juiz: juiz, tá aqui, ó, a câmera, tá tudo apagado, tá tudo escuro, não tem ninguém trabalhando. E o juiz falou: você tem um ponto? Não. Por que ela não tinha um ponto? Porque numa loja ela tinha 7 empregados, na outra ela tinha 8, na outra ela tinha 6, então ela não precisava do ponto, porque a lei não exige o ponto. Mas a Carmen diz: se você tiver um único empregado, tenha o ponto. Por quê? Ela explicou que lá era uma loja de atacadistas, que eles só atendiam outras empresas, que empresas não trabalham à noite, e mostrou as imagens todas de câmera, tudo escuro. O juiz aceitou? Não, né? Porque o documento que tinha que ter sido apresentado chamava-se o ponto, que podia ser até mesmo uma folha de papel, onde a pessoa anota o horário de entrada, saída para o almoço, retorno do almoço e saída à tarde. Até essa folha podia ser. E aí ela assinava diariamente nela, mas ela não tinha, porque ela achava que não era necessário. Então, na política de horário, se você vai marcar corretamente, como é que a pessoa vai marcar o ponto? Se é antes, se é depois, se vai tomar café da manhã antes, ou se a empresa não dá café da manhã, não importa, é lá que você vai escrever isto, ok? E então você vai marcar sobre o registro de ponto. Percebe que quando a gente escolhe um tema, nós vamos falar tudo sobre aquele tema. Por isso que eu digo que as políticas precisam ser de temas diferentes. Neste momento, eu estou falando para você o tema da política de horário.
e você tem que trazer todos os detalhes. E se você vai oferecer um intervalo para que as pessoas possam sair, tomar um café, ou possam, dentro da própria empresa, tomar um café, é neste momento da política que você tem que escrever. Não é depois lá na minha caixinha de pergunta, Carmen, eu tenho que dar intervalo de café, sim ou não? É neste momento da política que você vai combinar. E antes de você tomar a decisão, o que é que você tem que consultar? Convenção trabalhista, porque na lei, na CLT, não fala nada de horário de café, mas é possível que lá na tua convenção trabalhista, na convenção trabalhista da sua categoria, é possível que lá tenha essa informação. E se lá tem essa informação, você vai precisar, com certeza, oferecer esse tempo do café. E se a sua empresa não para todos ao mesmo tempo e vão tomar café, vai um de cada vez, até o registro de ponto do horário de café, você vai ter que fazer. Porque se depois ele chegar lá na justiça e ele falar, olha, eu tinha direito ao horário de café, todo mundo ia e eu nunca podia ir, eu nunca tinha tempo para ir. E é assim que eles falam, gente. Então você tem lá registrado, ó, e assim, tá aqui marcado e você saía para o café. Então você precisa ter tudo documentado. Quanto vai ser esse tempo de café? Você vai precisar ser razoável. A cozinha, o café é próximo da empresa, é longe, ele vai ter que andar bastante desde o ambiente de trabalho dele até o local. Às vezes a gente pode estar falando de uma fábrica, né? E o operador da máquina está bem distante do café, então ele pode levar um bom tempo para caminhar. E outro momento para você tomar a decisão do tempo do café é quando você estiver consultando a tua convenção trabalhista. Dono de empresa, entenda o seguinte: o que estiver na convenção trabalhista tem força de lei. Não tem jeito, está na convenção, tem força de lei. Aquilo que for mais benéfico para o empregado. Às vezes, a lei é mais benéfica, às vezes, a convenção trabalhista é mais benéfica. O que for mais benéfico é aquilo que você tem que seguir. E se tem intervalo de café determinado pela convenção, anote no ponto. Mas se a liberalidade sua, você que acha que é ok, que tomando café eles ficam mais felizes, atendem melhor os clientes, é verdade. Ficam mais acordados, erram menos as contas, é verdade. Aí a liberalidade sua não precisa marcar o ponto no horário de café, ok? Carmen, quanto tempo eles têm para se atrasar? No máximo 5 minutos. Carmen, mas eu ouvi falar que é 10. 10 minutos é a soma total dos atrasos que pode dar. Carmen, mas eu não quero que ele se atrase. É lei e ele tem a tolerância de se atrasar 5 minutos. 5 minutos, não podendo ultrapassar 10 ao longo do dia. Para que existe essa lei? Porque às vezes tem lá fila de pessoas para marcar o ponto no relógio. Então, um marca, o outro marca, quando vê, demorou 2, 3 minutos, 4 minutos, entende? Aí não tem jeito, mas isso é uma tolerância, caso tenha havido uma fila no relógio de ponto, caso tenha ocorrido algum incidente no trajeto. Tolerância não é habitualidade, deixe isso muito claro na tua política. Então, você vai falar de todos os horários. E lembre-se, você vai falar também da folga, o DSR, descanso semanal remunerado. Vai nessa política também. E tem muita gente que não sabe algo que é lei. Você sabia que mulheres precisam ter uma folga que caia no domingo a cada 15 dias? Sabiam disso? Mulheres têm 2 folgas que precisam cair no domingo. E isto não tem negociação, não tem hora extra que você pague. 2 folgas têm que cair no domingo, ok? E homens, 1 folga por mês tem que cair no domingo. Mas existem algumas convenções trabalhistas que dizem que os direitos de homens e mulheres são iguais e diz que todos eles têm que ter 2 folgas que caia no domingo. Existe também algumas convenções trabalhistas que diz que são as folgas de domingo e mantém aquela folga já desenhada durante a semana. Fica bastante atento a isso.